Como fazer essa conscientização? Através de campanhas? Capaz de campanhas, né? Eu acho que o principal público-alvo seria as crianças. Você já começa a conscientizar desde pequeno sobre o risco de certos tumores. Porque tem uma coisa assim, às vezes você, nossa, que fatalidade, né? Eu estou com câncer, minha mãe está com câncer. Né? Será que foi fatalidade? Será que foi fatalidade? Será que foi o destino? Ou foi uma falta de cuidado? Por exemplo, câncer de colo de útero hoje está diretamente relacionado a papilomavírus, que é uma doença, pode ser uma doença sexualmente transmissível. Não se transmite e nem se pega papilomavírus só pelo ato sexual, mas desde que a pessoa tenha o papilomavírus, ela passa a ser um vetor de transmissão. Certo? E papilomavírus é assim, praticamente todos os casos de câncer de colo de útero que se desenvolvem a partir de uma lesão do papilomavírus. Mas nem todos os papilomavírus, a grande maioria dos papilomavírus não levarão ao câncer. Entendeu a diferença? Tem uma diferença. Sim, né? Se a pessoa tem câncer, é porque normalmente ela teve um papiloma. O fato dela ter um papiloma não vai dizer que ela tem câncer. Principalmente se ela diagnosticar o papiloma aqui, né, e não deixar evoluir para câncer. Você sabe quanto tempo, às vezes, que pode demorar para uma pessoa ter uma infecção por um papilomavírus oncogênico e ela desenvolver um carcinoma inicial? 8 a 10 anos. Quer dizer, uma pessoa que fez isso, uma mulher que se deixou, você pode chegar à conclusão que talvez ela tenha ficado 8 a 10 anos sem ir no médico. 8 a 10 anos sem ter feito um exame ginecológico. Então, isso foi uma fatalidade ou foi um descuido? Relaxamento. Coisa importantíssima hoje. Hoje em dia. Existe vacina agora contra papilomavírus. E essa vacina, as mulheres que fazem uso dessa vacina diminuem muita chance de contrair a infecção, certo? E com isso não diminuirá muito a chance de desenvolver um câncer de colo de útero. Quer dizer, então o futuro está chegando, não é? Todo mundo pergunta assim, poxa, será que não vai ter um dia uma vacina contra câncer? Já tem algumas. As técnicas estão bem avançadas, Estão muito avançadas, né? Já existe vacina hoje contra papilomavírus. Quem toma vacina contra papilomavírus, né, diminui a chance da infecção e diminui a chance do desenvolvimento do tumor. Agora, por que falar com crianças? Essa informação deve ser com crianças. Você sabe qual é a idade que deve-se começar a vacinar as meninas, as mulheres, para se protegerem do papilomavírus? A partir dos 9 anos de idade. Então, né, certas coisas, às vezes eu fico assim, você é jornalista, tudo, assim, na mídia, por exemplo. Né, hoje se debate, né, tão claramente, às vezes, né, na televisão, certos assuntos, né, com crianças e tal. E ninguém fala do que é importante. Do que é importante. Quer dizer, junto disso, né, da liberdade sexual que existe hoje, né, por que também não agregar a essa discussão os cuidados que tem que se tomar? Né? Então, nas novelas, nas discussões, a sua filha com 9 anos, você já levou ela para fazer uma vacinação, que deve começar aos 9 anos? Às vezes até a pessoa entende errado, né? Fala que vai iniciar a criança sexualmente, não sei o quê. Não é para isso, é para deixar. Porque não podemos ser hipócritas, certo? Então, hoje em dia, assim, começa uma vida sexual muito precocemente, comparado com o que era alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Então, você deve preparar a sua filha, a sua neta, né, assim, para que vacinar ela com 9, 10 anos, quando ela chegar lá, talvez com 16, com 17, ela já tenha todos os anticorpos desenvolvidos e toda a sua imunidade desenvolvida, para se ela entrar em contato com o papilomavírus, ela não desenvolve a infecção. Isso serve tanto para meninas quanto para meninos. Essas informações, por exemplo, não são agregadas em discussões sobre opções sexuais. E essas vacinas são distribuídas gratuitamente? Não, né? Por enquanto não. Mas existe um empenho muito grande aí da Associação da Sociedade Brasileira de Cancerologia, de Ginecologia, para que ela entre realmente no calendário, né, de vacinação de garotos e meninas, né, de forma gratuita pelo governo federal. Isso de vacinar a menina de 9 anos
falei desse tipo de preconceito, né, da atividade sexual, isso também pode ser comparado ao dos homens, de fazer o exame de próstata, né, que muitos homens não fazem porque tem medo. Ou, exatamente. Então, certos... Né? É o que está no livro. É o que está no livro. Mexe com isso também. Mexe com isso, com os tabus, com os preconceitos. Né? Você tem medo de coisas que não existem, medos do irreal. Né? Então, precisa de um trabalho muito árduo, né? de informação e consideração das pessoas, né? para que a gente realmente consiga resultados melhores. Então, eu te digo assim, como oncologista de 30 anos, assim, desenvolveu muito e está desenvolvendo cada vez mais. Né? Assim, as novas medicações, posso até te falar o seguinte, essa tão famosa e temida quimioterapia está com os dias contados. Daqui a alguns anos não haverá mais quimioterapia, é uma outra classe de medicações que estão entrando, certo? Com menos efeitos colaterais, medicações na grande maioria das vezes não são injetáveis, são tomadas via oral e que são tão efetivas ou mais efetivas que as quimioterapias atuais. Quer dizer, está se estudando para isso. Muito. Então, assim, o câncer, né, como quase todas as outras doenças de hoje, não tem cura. Não é só o câncer. O diabetes, a hipertensão, as doenças reumatológicas. O que tem cura? Algumas infecções e trauma. O resto, né, você convive com isso. E só o fato, às vezes, de você cronificar a doença já é uma grande... Eu perdi uma paciente agora recente, depois praticamente de 15 anos de convívio, né? Uma paciente tinha um câncer de mama avançado que ela ia viver estatisticamente 6 meses, 9 meses. Ela durou 15 anos, né? Ela nunca se livrou da doença, mas ela viu a filha dela se formar, a filha se casar, ganhou 2 netos, ela viveu mais 15 anos no seio familiar, né? Com um câncer que poderia matá-la em poucos meses, com todo o tratamento. Curou? Não curou, mas cronificou. Isso também já é um avanço em termos de oncologia hoje. A gente já falou um pouquinho no comecinho da entrevista sobre como é que o senhor lida com os pacientes na hora de dar o diagnóstico e os pacientes desesperam e tal. Como é que é para o senhor isso? Ter que lidar com isso diariamente, ter que dar uma notícia tão grave para a pessoa desse jeito? Como é que o senhor particularmente lida com isso? Olha, para ser sincero com você, eu não aprendi até hoje. O senhor sofre junto com o paciente? Sofro. É uma hora muito difícil, né? É uma hora difícil você dar o diagnóstico. Eu tento captar, né? Porque você, às vezes, entre você desconfiar do diagnóstico e fazer o diagnóstico, está tudo pronto, demora alguns dias. Então é uma oportunidade que eu tenho, inclusive, assim, de conhecer o paciente. Tem que usar um pouco de psicologia também. Muito. Né? E conhecer o paciente, o poder de entendimento dele, né? Da família. Né? A família tem que estar participando disso. Né? O câncer não é uma doença da família, não é uma doença do paciente, é uma doença da família. Se tem alguém com câncer na família, todo mundo fica envolvido. Uns mais, outros menos. Eu procuro dar... Assim, eu jamais minto para os meus pacientes, mas eu procuro passar isso sempre, uma notícia dessa, de uma forma verdadeira, lapidada, uma forma de falar, e o cuidado do seguinte, né, com que um paciente nunca venha perder a esperança. Eu ia citar isso agora, o senhor tem que transmitir a esperança para ele também. Né? E esperança, tem um capítulo sobre esperança, é uma coisa fundamental na vida. Por que você vai voltar para casa? Você trabalhou o dia inteiro, daqui a pouco você vai para casa, você vai dormir. E por que você vai dormir? Porque você tem esperança que amanhã vai ser melhor. Você vive porque você acha que amanhã sempre vai ser melhor. Né? E se você tem problemas, você tem a esperança que você vai vencê-los. Então a esperança é a última coisa que pode ser apagada dentro do íntimo de cada um de nós, é a esperança. Você pode perder tudo na vida. Mas menos a esperança, não é? Porque a esperança é o que faz viver, né? Existem hoje estudos sobre os mecanismos químicos desse sentimento de esperança, né? Então é essa vontade de viver, e você vive porque você acha que amanhã vai ser melhor. Por que você viveria se você acha que você não tem mais solução? Eu não teria motivos. E outra, quem sou eu
para tirar a esperança de um paciente. Então, eu trabalho assim, né, no equilíbrio muito tênue entre jamais tirar a esperança do paciente e também o contrário, dar falsa esperança, principalmente para a família, né? Que isso cai até no campo da desonestidade, né? Eu iludir uma família, iludir um paciente, né? Dando uma falsa esperança. Não, tudo vai ficar bom, tudo vai ficar maravilhoso, e as coisas às vezes não caminham dessa maneira. Eu acho que no momento que você consegue ter um relacionamento franco com a família, né? Eu às vezes recebo a consulta, o paciente, às vezes a família num outro momento, né? E normalmente eu não posso poupar a família de tudo que está ocorrendo, de todos os riscos e tudo. A gente consegue um bom trabalho. Você me perguntou, isso causa um desgaste emocional muito grande. O senhor, né? Isso. Né? Porque eu tenho que me sintonizar e tal. E às vezes eu estou no consultório, eu acabo de dar uma notícia para um paciente, para uma família, todo mundo sai triste, eu fico triste. De repente eu recebo um paciente que operou há 10 anos, está ótimo, entendeu? Eu já tenho que me sintonizar no astral dele. E você fica assim o tempo todo, né? Agora, indo para um outro lado ainda na medicina, qual que é a opinião do senhor sobre o programa Mais Médicos do governo federal? Eu vou ser bem sincero, eu acho que o Brasil é um país muito desigual, né? Eu conheço bem o Brasil, eu gosto de viajar. Realmente, essa desigualdade, você não precisa ir muito longe, né? Você, aqui na nossa cidade, no Vale do Paraíba, São Paulo, ou lá no Amazonas, em Roraima, no Nordeste, você sempre vai encontrar desigualdade. Uma dos pontos assim, realmente muito delicados dessa desigualdade social está na questão da assistência médica, né? E que faltam médicos no Brasil? Faltam. Isso é indiscutível. Faltam médicos. A pergunta é, por que faltam médicos? Essa pergunta tem que ser analisada, né? Segundo, só médicos, né, vão fazer essa diferença? Vão tornar essa desigualdade mais amena? Né? Então, assim, eu acho que o programa Mais Médicos, ele deve ser, o inicial deve ser essa importação desses médicos, né? Mas atrelado a isso, tem que se levar, né, condições para que se exerça uma medicina digna. Né? Essa falta de médicos pode estar, aqui no Brasil, pode estar atrelada com a precariedade das faculdades de medicina. Eu acredito que não. Porque assim, lógico que existem faculdades melhores ou piores. Mas existe reconhecimento pelo Ministério da Educação. Então, se uma faculdade ela é reconhecida, é que ela tem um mínimo de coisa. E tudo, em todas as profissões, todas, você precisa, né, de um documento que o reconheça como tal. Concorda? Por exemplo, um advogado, ele estuda aqui 4, 5 anos, para ele exercer a profissão de médico, ele precisa do exame, tão famoso exame da OAB. E se ele não passa, ele não vai exercer, ele vai se tornar um bacharel de direito, mas ele não vai ter direito de exercer. Então, voltando à questão do médico, e em paralelo a isso, né, eu acho que o Brasil precisa de médicos, o Brasil precisa de condições melhores para o exercício da medicina, e essas condições precisam de equipamento. Não adianta você mandar só o médico, você precisa mandar um enfermeiro, um assistente social, uma ambulância, né? Você precisa mandar alguns exames básicos, né? Hoje, exames de sangue, um raio-x e ultrassom é básico. Não estamos falando que em ressonância magnética... Em muitas cidades nem tem isso, o básico, né? Isso é o básico, certo? Então, eu acho que essa iniciativa dos Mais Médicos, eu acho que é um pontapé inicial para que, tomara a Deus, que realmente haja uma melhoria muito grande. Agora, o que eu acho que não foi justo com a classe médica brasileira, né? Desses médicos não... o governo não exigir que esses médicos façam o exame de revalidação. Eles vieram direto e vão começar a trabalhar. Eu acho que o governo está assumindo uma responsabilidade muito grande. Como que esses médicos depois, né,
Que condições que eles estarão perante a sociedade, perante o direito civil? Se ocorrer um erro médico, eu não vi esse questionamento sendo feito. Se esse médico vem, ele não tem o seu diploma, não está sendo reconhecido porque não fez o revalida. Certo? E ocorre um erro médico. Ele faz um diagnóstico errado, uma criança morre. Como é que vai ficar perante a justiça brasileira? Essa família vai poder processar esse médico? Ou vai processar quem trouxe? Então, essas coisas precisariam talvez ser melhor discutidas. Os médicos estão aí, vão ouvir mais, mas acho que sempre há tempo hábil para uma discussão salutar como essa. Né? Então, assim, eu não sou contra o Ismael, eu acho que sim, eu acho que deve ser assim, o início de uma grande mudança no assistencialismo brasileiro. E que junto com isso, né, o governo realmente invista muito para diminuir essa desigualdade que assola o nosso país. Tá certo, doutor Celso Abrão, quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, Rodrigo, a toda a equipe, a Câmara. Boa leitura. Com certeza. Muito obrigado mesmo, obrigado pela sua oportunidade. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!